O evangelho de hoje é Marcos 7, do 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as suas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe, deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazei muitas outras coisas como estas. A mensagem desse evangelho é muito atual e nos motiva a fazer uma profunda reflexão sobre como estamos conduzindo a nossa vida de cristãos comprometidos com a palavra de Jesus. Os nossos gestos, as nossas expressões, o nosso comportamento, palavras e ações devem ser regulados pelo amor de Deus que Jesus veio nos revelar. Não podemos deixar de lado os ensinamentos da lei de Deus para seguir os preceitos e a tradição humana. Assim como aqueles fariseus e mestres da lei, nós também muitas vezes nos regemos pelo que é convencional e nos esquecemos de que o mandamento de Deus é o amor. E Jesus veio nos ensinar a amar o mesmo amor com quem o Pai nos ama. Os mandamentos da lei de Deus nos foram dados para iluminar o nosso caminhar e não podemos substituí-los para seguir as formalidades do mundo. As nossas ações apenas exteriores, as nossas palavras soltas e atitudes falsas nos desviam do verdadeiro caminho, nos tirando a chance de ser felizes aqui na terra. De nada valerão a nossa oferta exterior, os ritos, as convenções, as práticas corriqueiras que seguem apenas o manual de instrução do mundo, se não concretizarmos tudo isso através da oferta contrita do nosso coração. Seguir a tradição dos homens é andar conforme a onda do mundo, até naquilo oferecemos como doação a Deus. Quando deixamos de lado a nossa obrigação de filhos, de filhas, de pais e mães de família, de irmãos de comunidade para impressionar as pessoas com a quantia que ofertamos.
não podemos nos desviar nem confundir as nossas oferendas. Uma coisa é o que se deve ao próximo, outra coisa é o que se deve a Deus e uma coisa não dispensa a outra. Se não tivermos consciência disso, Jesus também nos dirá: de nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. As perguntas de hoje são: você tem deixado de ajudar alguém na sua casa porque está ajudando na igreja ou na comunidade? A quem você acha que deve dar prioridade? Quando você louva a Deus, o faz de coração? Você presta atenção nas palavras que pronuncia? Qual é a sua atitude antes de ir para a celebração eucarística? Qual é o seu pensamento? Como você vê as pessoas a quem encontra na igreja? No Evangelho de hoje, vemos Jesus entrar novamente em polêmica com os fariseus. O motivo é o de sempre. As autoridades religiosas de Israel, sob o peso de suas tradições humanas, haviam transformado a lei de Moisés, instituída por Deus para educar no amor o povo escolhido, numa forma tosca de moralismo e, o que é pior, num teatro de boas maneiras. É por isso que o Senhor os chama hipócritas, que em grego significa personagem. Esse povo me honra com os lábios, guardando externamente uma série de preceitos, mas o seu coração está longe de mim. E isso que Jesus censura nos fariseus pode muito bem suceder, e não é raro que aconteça com qualquer um de nós. Quantos, mesmo depois de uma conversão sincera e animados pelo desejo de obedecer a Deus, não acabam reduzindo a vida cristã ao cumprimento de algumas práticas de piedade? Isso não significa, de forma alguma, que seja mal ou desaconselhável ter um plano de vida coerente e constante, que permita disciplinar o tempo e realizar, em horas estabelecidas do dia, certas devoções, como o Ângelus, a recita do Santo Terço, uma leitura espiritual, uma visita ao Santíssimo Sacramento. O problema é deixar-se levar pela rotina e fazer tudo isso, não mais por amor e gratidão a Deus, segundo aquilo de São Paulo. O amor de Cristo nos impele, mas por uma habilidade obrigada e, no fundo, sem sentido. O resultado de uma tal atitude é muitas vezes aquela autocontemplação vaidosa que o Senhor constantemente reprova nos fariseus. Em vez de procurar agradar a Deus de todo o coração, o que se busca é agradar aos homens e a si mesmo, vendo-se refletido no espelho da própria vaidade como um fiel cumpridor das normas da vida cristã. Que o Senhor nos dê a graça de voltarmos àquele amor primeiro com que fomos impelidos a segui-lo de coração simples e aberto, e a força para mantermos a nossa vida de piedade humilde e abraçada de amor. Que Deus te abençoe. Bom dia.